Glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia. Está ótimo assim o microfone. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, por favor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 23 e o versículo 33. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós estamos em uma grandiosa festa de gratidão a Deus. Vamos passar um pouco do horário de costume. Nós temos certificado de batismo para entregar, apresentação de 2 crianças e temos a ceia, mas não podemos de forma alguma deixar de ministrar uma palavra de Deus aos nossos corações nesta oportunidade. Evangelista Lucas, capítulo 23 e o versículo de número 33. Quem achou, diga amém. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte, e o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, e este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te mesmo. Amém. Pode sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero, nesta oportunidade, não me ater muito ao contexto histórico deste texto, mas eu gostaria de ministrar uma palavra aos nossos corações, subordinado aos olhares para a crucificação. Pelo menos vamos falar de 5 olhares para o ato da crucificação. Todos nós somos bem sabedores de como o Senhor Jesus percorreu e de como o Senhor Jesus chegou até na cruz. Todos nós somos crentes da Assembleia de Deus, servimos ao Senhor e temos bastante conhecimento desse contexto ao qual fala sobre o caminho do Gólgota e que levou a Cristo a ser crucificado e morto ali na cruz. Mas pairou em meu coração a necessidade de fazer algumas observações sobre aqueles que olhavam para a cruz e o que eles viam, ou o que eles sentiam, e qual eram não apenas o seu sentimento, mas o objetivo que eles enxergavam a cruz. Tem muitas pessoas que enxergam o sacrifício da cruz de várias maneiras, mas aqui nós temos alguns olhares a serem observados. Por um exemplo, o primeiro olhar que eu quero destacar aqui para com os irmãos é o olhar dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles tinham um olhar no objetivo de apagar a história de Jesus. Quando eles olhavam para a cruz e Jesus sendo ali crucificado, aquele olhar deles para a crucificação é como se eles estivessem dizendo: agora este Jesus, o da seita dos nazarenos, porque era assim que Jesus era visto naqueles dias, como líder de uma grande seita, este acabou, a sua história passou, nunca mais vai se ouvir falar de Jesus.
o olhar dos sacerdotes, o olhar dos escribas, planejando a morte de Jesus, era para aniquilar toda a história de Jesus, assim em seus olhares humanos. Marcos, no capítulo 14, evangelista Marcos, no versículo 1, ele diz: e dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas buscavam com o prender com dolo, ou seja, o acusando, e o matariam, mas eles diziam: não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Então os sacerdotes tramavam e desejavam a morte de Jesus. O olhar dos sacerdotes era para, no intuito de apagar a história, apagar o ministério, apagar tudo que Jesus ensinou para os seus discípulos, tudo que ele falou, tudo que ele implantou. Porém, no capítulo de número 2, de Paulo escrevendo aos Filipenses, a Bíblia Sagrada vai registrar neste capítulo 2, verso 9: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Você pode glorificar o nome de Jesus? E Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia! Nos olhares dos sacerdotes, a crucificação de Jesus era a aniquilação da sua história. Jesus estava aniquilado, mas Deus, pelo seu grande poder, disse, e Deus o exaltou de forma soberana, que lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. Mas sabe o que é interessante? Se você for abrir a sua Bíblia, quando ele diz que é sobre todo o nome, o texto não termina, ele dá uma vírgula. Qual é o sentido disso? É como se o Senhor estivesse escrevendo, ou melhor, estivesse ditando para Paulo, através do seu Espírito Santo, e dizendo: Paulo, quando você colocar aí sobre todo o nome, não coloca um ponto como se estivesse terminando a frase, coloca uma vírgula. Por quê, pastor? Porque se ao invés da vírgula tivesse um ponto, o nome de Jesus só seria sobre todos os nomes, cooperador Gilberto, daqueles dias, dos dias que ele viveu. Olha, o nome de Jesus é maior que todos os nomes dos seus dias, mas como ao invés de um ponto tem uma vírgula, o texto está dizendo: o nome de Jesus é maior do que todos os nomes dos dias dele. O nome de Jesus é maior do que todos os nomes depois de 1000 anos. O nome de Jesus é maior do que todos os nomes por toda a eternidade. Não há nome na terra que seja maior do que o nome de Jesus. Aleluia! Nada apaga da história Jesus Cristo de Nazaré. Os sacerdotes acharam que quando ele estava sendo crucificado, estava apagando ele da história. Pelo contrário, aleluia, o nome dele perpetua por toda a eternidade, porque no nome de Jesus há poder. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Este é o nome. Mas no olhar dos sacerdotes foram frustrados, porque Jesus não se apaga da história. O segundo olhar que eu quero dizer aos irmãos é sobre o olhar de Satanás. O olhar de Satanás, quando ele olha para a cruz, era um olhar como se ele estivesse dizendo: cooperador Marcelo, estamos de forma ridícula, estamos crucificando Jesus, que falava que era
o Filho de Deus. Nós estamos trazendo vergonha para ele. Por quê? Porque todos sabem que a crucificação, não apenas dolorosa, não apenas de forma árdua, mas também de vergonha. E a Bíblia diz que aquele local, Caveira, era próximo da cidade, para que todos que passassem ali vissem aquele homem que estava sendo crucificado de forma vergonhosa. É como se no olhar de Satanás ele estivesse dizendo: está morrendo, mas está morrendo em vergonha, está morrendo e a sua história está sendo envergonhada. Quem é esse? O tal líder desta seita do Nazareno, o homem que falava, que libertava, que salvava, que curava, que ressuscitava, agora sendo morto numa cruz. Que vergonha! Agora sendo morto numa cruz, aquele que havia falado que era o Filho de Deus, aquele que estava falando que era o libertador. Que vergonha! E outra coisa, para vocês terem uma ideia, a morte de Jesus na cruz para Satanás também daria vergonha para os discípulos. Agora ninguém mais vai falar que Jesus, ele é o mestre, que eles eram discípulos dele, porque vão ficar com vergonha, porque ele morreu na cruz. Era uma morte vergonhosa, tanto para quem morria, quanto para aqueles que o seguiam. Aleluia. Mas Hebreus, no capítulo 12, no verso 1 diz: portanto, nós também, pois, estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corremos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, ao qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Verso 3: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vossa fé e ânimo. O que o texto está dizendo? Esses homens vão se vergonhar por causa da morte de Jesus da cruz, vão ficar com vergonha de dizer que são seguidor dele. Porém a Bíblia diz que Deus, quando Jesus morreu e ressuscitou, colocou ele sentado à sua direita. A cruz para muitos foi uma vergonha, mas no céu de glória havia um trono preparado para ele. Aleluia. Deus reverte vergonha em glória. Deus reverte vergonha em glória. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós somos salvos, é poder de Deus. Por que ele está dizendo que a palavra da cruz é loucura para os que perecem? Porque muitos não acreditam na palavra da cruz, no evangelho da cruz, no Cristo que morreu na cruz. Por quê? Porque era vergonhoso, não tinha crédito, era como se nada, era um ladrão, era um malfeitor que estava morrendo. Quem ia acreditar nesta mensagem? Quem ia crer nesta mensagem? Quem ia dar crédito a um homem que falava que era filho de Deus morrendo na cruz? É por isso que ele está dizendo que a mensagem da cruz para muito é loucura, mas para nós, aleluia, que fomos resgatados através do sacrifício da cruz. Amanda lá baxuri andaramanaia. Oh, aleluia. Onde está a sabedoria dos sábios? Aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está, ó inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo?
Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprovou a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aprovou Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Qual é esta loucura, meu Deus? É a loucura de alguém que chegar para você e dizer: não tem o Jesus que morreu na cruz? Tem. Aquele que morreu de forma vergonhosa? Ele morreu para verter o seu sangue, para dar salvação. Muitos achavam que isso era uma loucura. Como pode um homem que morreu na cruz, um homem que morreu de forma vergonhosa para salvar a minha vida? Isso é loucura, não tem condições. Verso 22, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para o grego. Aleluia. Aquilo que é loucura para os homens, aquilo que é escândalo para os homens, é salvação para esta igreja. O Cristo que morreu na cruz é o Salvador do seu povo. Aleluia, aleluia, aleluia. O olhar de Satanás para a cruz era como se estivesse envergonhando Jesus. Aleluia. Mas Deus trabalha na contralógica. Aquilo que é loucura para os judeus, aquilo que é loucura para os sábios, aquilo que é loucura para os gregos, vai ser motivo de salvação para os gentios, vai ser motivo de salvação para a igreja. Olha para a cruz. A sua redenção não precisa de uma cruz pendurada no pescoço, não precisa de uma cruz pendurada na parede, não precisa de uma cruz pendurada no braço. O que a igreja precisa? De uma cruz cravada no seu coração, de uma cruz cravada no seu coração. Crava a cruz no seu coração. Por quê, pastor? Porque foi lá que o meu Redentor nos salvou. Quem crê assim, levanta a tua mão, levanta a tua mão, abra a tua boca, porque o Cristo da cruz está aqui. Aramanda labashura managa, arabashurianda ramanagasuria. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem muita gente por aí que sente vergonha de ser crente. Tem muita gente por aí que sente vergonha de servir a Deus. Tem gente por aí que quando encontra você não dá nem paz do Senhor. Faz desse jeito assim, ó, ó. Faz desse jeito, só mexe com a boca assim, ó. Ei, irmão, para este mundo é loucura, mas para aquele que é salvo, aquele que é redimido, aquele que é lavado no sangue, aquele que é batizado no fogo, no Espírito Santo, quando encontra o varão: ei, varão, Pai do Senhor. Aí alguém olha: Pai do Senhor. Aí o outro fala: Pai do Senhor. Quando a gente encontra no mercado, encontra uns 3, 4 crentes, aí fala: rapaz, dá até para dirigir um culto aqui. E o povo no que não é crente, eles ficam ouvindo: o que é isso? O que é isso? É loucura. Aleluia. Eles não entendem, mas eu e você entende que a cruz é loucura para eles, mas é para nossa redenção. Aleluia. O olhar de Jesus para a cruz, o olhar de alguém que morreu, o olhar de alguém que era o resgatador, o olhar do crucificado, o olhar daqueles que o mataram, o olhar de Jesus para a cruz. Qual era o olhar de Jesus para a cruz? O olhar de Jesus da cruz é de dar a oportunidade de resgatar toda a humanidade para Deus. Quando Jesus olha a sua crucificação, a Bíblia diz que ele está no Getsêmani. Não está no texto, mas o Espírito Santo me faz a memória agora. Quando ele está no Getsêmani, na prensa do óleo, ele está ali sentindo a aflição do Calvário.
ele está sentindo a aflição do flagelo, do estalado chicote do bárbaro, do pregar do madeiro, do carrasco. Ele talvez sentindo e ouvindo as marretadas do prego. Pá! E ele estava ali sentindo isso. A Bíblia diz que ele diz ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice, o cálice da ira de Deus, aonde naquele cálice estava posto toda a iniquidade da humanidade, todo o pecado da humanidade estava naquele cálice. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia, aleluia, me faz instrumento de resgate da humanidade. Todavia, faça a tua vontade. Se é por mim que a humanidade será resgatada, então será por mim. Eu beberei o cálice da ira. O olhar de Jesus para a cruz era a oportunidade de resgatar toda a humanidade. Ei, permita-me conjecturar, é como se Jesus naquele momento, ele estivesse olhando toda a igreja de Bom Futuro, e ele dizendo: Pai, o meu olhar para o sacrifício é resgatar a igreja de Bom Futuro. Aleluia! Estamos aqui, irmão, não é porque somos bons, não é porque merecemos, mas é porque Cristo nos enxergou, e através do seu sangue ele olhou para nós, e através da cruz nos resgatou. Você pode glorificar Deus? Aleluia. Lucas no capítulo 23, versículo 34 vai dizer: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. E repartindo as suas vestes lançaram sorte. Lucas 23, 46 diz: e chamando Jesus com grande voz, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Ele disse na cruz: tetelestai, 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 está consumado, está pago. Aleluia. Pai, a humanidade agora é tua, está resgatado. Abra a tua boca. Ele clamou em alta voz lá na cruz do madeiro. Para esta noite você ficar em silêncio, abra a boca e glorifique a Ele, porque na cruz ele clamou: está consumado, está pago. Você pode adorar, você pode glorificar, aleluia. Irmão Reginaldo, está pago, aleluia. Irmão Reginaldo, está pago, está pago. O que foi que você cometeu? Mas Jesus manda te dizer: está pago, o preço está pago. O diabo pode te acusar, os demônios podem te acusar, mas a Bíblia Sagrada me afirma: está pago, está pago, está pago na cruz do Calvário. Aleluia. O olhar de Deus para a cruz, o olhar do Pai para a cruz. Na cruz, Deus olha o seu Filho amado entrando para a história da humanidade. Em Efésios, no capítulo 2, verso 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Quem crê, diga amém. Em Cristo Jesus, verso 7, para nos mostrar
nos séculos vindouros, para nos mostrar, para nos fazer ver, para nos fazer testemunha, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia! Por toda a eternidade, a história de Jesus não foi apagada na cruz, pelo contrário, a história do Cristo se eternizou na cruz do Calvário. Quem crê, dá glória ao nome de Jesus. Aleluia! Nada apaga a história de Jesus Cristo. O olhar na cruz dos homens. E nós já vamos encerrando. Dê retorno para mim, por favor. Os homens, como era o olhar dos homens naqueles dias para a cruz? Mateus 27, 39. E os que passavam blasfemavam dele, maneando as cabeças, e dizendo: tu que destrói o templo em 3 dias, e reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desça desta cruz. Aleluia! Jesus tinha a convicção da sua identidade e da obra que ele estava realizando. Os homens passavam e colocavam em dúvida a sua natureza, colocavam em dúvida o projeto da salvação. O olhar deles era o olhar da dúvida. Se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus. Por quê? Porque os judeus esperavam o Cristo em glória. É por isso que muitos perguntavam: tu és o Elias que havia de vir? Porque que eles achavam que era o Elias, ou eles desejavam, Gilberto, que era Elias? Porque quando Elias orou no Monte Carmelo, Deus mandou fogo do céu. Eles esperavam o Messias como Elias. Eles não esperavam o Messias que ia morrer de forma vergonhosa na cruz. Aleluia! Mas o texto continua, Mateus 27, 54. E o centurião e os que ele guardavam, vendo a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente era o Filho de Deus. Verdadeiramente era o Filho de Deus. Aos olhar dos homens, antes da sua morte, era dúvida. Quando Jesus morre, há um grande terremoto, mortos ressuscitam, o véu se rasga do templo, e os homens, balançados com um grande temor, disseram: este aí verdadeiramente é o Filho de Deus. Este aí verdadeiramente é o Filho de Deus. Ei, irmãos, você pode glorificar a Deus, porque o Cristo da cruz é o Filho de Deus. Aleluia, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Jesus morre, Jesus ressuscita, Ele envia o seu Santo Espírito para poder aquecer, revestir os discípulos, para eles pregar. Começa a perseguição. A Bíblia diz que o imperador tenta matar João, o último que estava vivo. E eles tentando matar João, porque matando João apaga a história de Jesus. Porque João estava resistindo. João não queria morrer. Nada que eles faziam, João morria. E agora? Vamos apagar a história de Jesus. Como? Vamos levar João para a ilha de Pátimos. Escondendo João do povo, João some do cenário, acaba a história de Jesus. Fica só loucura, acaba a história. Aí João está na ilha de Pátimos. E quando João se encontra na ilha de Pátimos, a Bíblia diz que João viu um anjo. E a Bíblia diz em Apocalipse 5:2: e viu um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno? Quem é digno?
Quem é digno de abrir o livro e desatar o selo? Procura no céu, não tem ninguém que é digno. Aleluia, glória a Deus. Procura na terra, ele olha os homens, ninguém é digno. Aleluia. E eles começam a procurar no meio dos anjos, ninguém é digno. No meio dos anciãos, ninguém é digno. E João começa a abrir a boca e começa a chorar. E agora? Quem é digno? Quem é digno? E eles começam a procurar na eternidade os profetas que morreram na mansão celestial da morte. Eles olham para os que foram salvos. Quem é digno? Eles começam a fazer uma procura no céu, uma procura na terra, e ninguém no céu, nem na terra. Está no texto, verso 3 do capítulo 5. E ninguém no céu, ninguém na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Não podia abrir e não podia olhar. Verso 4: e eu chorava muito, João dizendo, e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E agora eu estou com o livro na mão, mas não acha ninguém para abrir, não pode nem olhar e não pode abrir. Quando ele chegava nenhum, não pode. E agora o que vai acontecer? Verso de número 5: e disse-me um dos anciãos, aleluia, não chores, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, eis aqui quem é digno, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Mas por que, pastor? E que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Por que Jesus, ele era digno? Por que Jesus era digno? Os anjos não eram dignos, os homens mortos não eram dignos, os homens ressuscitados não eram dignos, ninguém era digno. Mas por que ele era digno? Olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como se havido sendo morto. Um cordeiro, eu vi um cordeiro. Como que era o cordeiro? Parecia que tinha sido morto, mas estava vivo. Ei, pastor, por que João disse isso? Que ele viu um cordeiro como se tivesse sido morto, mas vivo. Que loucura é essa? Eu vou revelar para vocês nesta oportunidade, para quem não entendeu. Muitas marcas não existem no corpo de Jesus. Na sua cabeça, quando foi colocada a coroa de espinho, as marcas do espinho, irmão Valmir, não resistem. Lá no céu, quando Jesus foi transpassado na cruz, ali pela sua costela, aonde saiu água misturada com sangue, também não existe. Os pés cravados, não existe. A chicotada na costa, não existe. Mas quando João viu um cordeiro como se havia sido morto, mas ressuscitado, é porque João viu a mão daquele que estava furado, a mão furada do Cristo. Ele olhou e disse: eu conheço esse cordeiro, realmente ele morreu, porque na mão está o furo do prego, aleluia, mas ele está vivo, está à destra do Pai. Quem é digno? Aquele que morreu, mas aquele que ressuscitou. Quem é digno? Aquele que venceu a morte e aquele que está vivo. Ei, a igreja Assembleia de Deus não cultua um Deus morto. A igreja Assembleia de Deus é a única religião no mundo, a religião cristã, que cultua o seu Deus com ele presente no culto. Ele está aqui. Por que, pastor? Porque ele morreu e está vivo. Está vivo. Está vivo. Quem crê, este é o cordeiro que é digno, porque estava morto, mas ressuscitou. Versículo 9 para encerrar. Fica de pé. Versículo 9: e cantavam um novo cântico, acharam o cordeiro, acharam quem era digno, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os 7 selos, porque foste morto, mas reviveu, e com teu sangue nos compraste para
para Deus, toda tribo, toda língua, povo e nação, quem pode glorificar? Jesus está vivo, Jesus está vivo. 2023 está acabando, 2024 vai iniciar, e Jesus vivo, dando direção para a igreja, dando força para a igreja, e fazendo presente na igreja. Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Você pode adorar, Jesus está vivo. Nosso horário está avançado, mas eu quero dizer para você, aleluia, o nosso Cristo está vivo, e a presença do Espírito Santo está aqui, porque Jesus foi morto e reviveu. Eu não conheço as suas intempéries. Sempre temos o costume de orar por alguém que chegou aqui nesta ceia, talvez trazendo as maiores dificuldades da tua vida. Se você está aqui e precisa de um perdão da parte de Deus, se você está aqui e precisa se reconciliar com o Senhor, se você está aqui, mas há muitas acusações na sua mente, fazem você se afastar da mesa, saia do teu lugar depressa. Nosso horário já avançou, mas eu quero convidar você a vir aqui na frente. Por quê, pastor? Porque Jesus morreu foi por você, Jesus morreu foi por tua vida, para perdoar o teu pecado, para redimir a tua vida, a tua casa. Aleluia. Se tem alguém, venha. Pastor, eu preciso me reconciliar, eu não posso sair daqui do jeito que eu estou. Aleluia. Então olha para a cruz, olha para a cruz, que é o autor e consumador da sua fé. Nós já temos uma pessoa aqui, tem a segunda pessoa. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Eu já vou orar, eu vou parar, porque nós temos a ceia e algumas coisas ainda para fazer. Eu vou orar. Se tem mais alguém, saia do teu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Se tem alguém, saia em nome de Jesus. Está vindo mais uma pessoa para receber esta oração. Se tem mais alguém, saia, saia em nome de Jesus. Arrebenta as correntes, aleluia, joga as correntes por terra. Está chegando outra pessoa, está chegando mais uma mulher chorando. Isso é assim que Jesus faz, aleluia. É o Cristo da cruz. Para muito é loucura, para muito é loucura, mas é essa pregação que salva, é essa pregação que salva, aleluia, é essa pregação que salva. Se tem mais alguém, sai do teu lugar e venha. Sai do teu lugar e venha. Nós vamos orar. Nós vamos orar por você agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos passar um pouquinho do horário. Os irmãos sabem o zelo que eu tenho pelo horário, mas hoje nós vamos passar, porque a palavra dele está forte. É dele essa palavra. É dele, é dele, é dele. Cadê você que no ano de 2023 tem sido infiel, mas propôs no seu coração fidelidade a Deus? Aramandalabasuriandaraia.